Graças a Deus. Você trouxe aí a sua Bíblia? Pega ela aí na sua mão. Essa canção, ela, na verdade, ela fala de algo muito importante, né? Que é quando a gente reflete aquilo que está dentro da gente. E nós podemos refletir tanto o bem, como podemos refletir tanto o mal. Nós refletimos aquilo que está dentro. Se a gente está aqui machucado, doente, aflito, tanto que, por exemplo, quem ficou gripado já aqui? Como é que é a imagem de quem está gripado? Hã? Parece que está morrendo, não é? Aquela cara assim, ó, maracujá de gaveta. Bom dia, a pessoa fala, bom dia por quê? É ou não é? Não tem vontade de fazer nada. É porque dentro está doente. A mesma coisa é quando a nossa alma está doente. Ela adoece. Quando a nossa alma adoece, você não consegue transmitir coisas boas. Você transmite o que está dentro. Então você transmite tristeza, amargura, angústia. Você olha para a pessoa e a pessoa, poxa, ela tem até uma aparência bonita, mas você olha para ela e você vê aquela cara caída, aquela pessoa que não sorri, aquela pessoa que, por mais lutas que nós temos, há momentos que a gente precisa sorrir. Não é verdade? Sim ou não? Hã? Dá um sorriso aí. Ainda não vi, não. Não, dá um sorriso assim. Por mais que está mascarado aí, você vê que quando você sorri, os olhos mudam. Mas tem momento que está tão ruim. E buscar a presença de Deus nos ajuda nisso. Porque nós não fomos feitos para andar só. Nós fomos feitos para sermos o vaso que se hospeda o tesouro, que é a presença de Deus. Então, quando nós estamos no domingo buscando a presença de Deus, às vezes no início nós não entendemos nada. Por que eu busco a presença de Deus? Para que quem é Deus? Por que eu busco isso para a minha vida? Porque desde que nós nascemos, nós aprendemos a crer em Deus, a acreditar em Deus, mas nós nunca nos ensinaram que não basta Deus estar no céu, que Ele precisa estar na nossa vida. Não basta eu ser crente se Ele não está dentro de mim. Não basta eu estar na igreja se Ele não está dentro da minha vida. Bispo, mas eu vou à igreja, eu oro, eu dou dízimo, eu oferto. E o que adianta tudo isso? Se a coisa mais importante não está dentro da sua vida. Ah, bispo, mas espera aí. Eu dou dízimo, eu oferto, eu oro, eu ajudo as pessoas, eu faço caridade. Isso é questão de caráter. Isso é questão de caráter. Ou seja, tem muita gente lá fora que não tem nada de Deus, que ajuda os outros, que não faz nada, que não faz maldade. Não quer dizer que Deus vai estar. Ah, bicho, mas sabe que... Outro dia uma pessoa falou assim, eu orei pela outra pessoa e ela ficou curada. Olha como Deus me usou. Diga assim, usar, diga com fé, usar não quer dizer que Ele está aí dentro. Porque senão, Ele usou até a mulinha de Balaão, lembra? Não foi? Ele usou a mulinha para falar com quem Ele queria. Usou o pecador Nabucodonosor, Faraó. Ele usa quem Ele quer. Agora, não quer dizer que Ele estava na vida daquela pessoa. Porque cura, milagres, bênção, não é pastor, não é igreja, não é bispo, não é bispa, não é apóstolo que faz. Milagre quem faz é o nome poderoso diga, nome poderoso de Jesus é que faz milagre. Então é pelo nome de Jesus que as pessoas são curadas. Isso não quer dizer que Deus está na minha vida. Ah, eu orei lá, olha a fé do bispo. Não quer dizer que Deus está.
o que mostra que Deus está na minha vida, são os frutos que eu produzo. Amém? Eu posso estar aqui orando a pessoa ser curada, claro que ela vai ser curada, é o nome de quem? De Jesus, e pelo nome de Jesus, a Bíblia diz que até o diabo treme. Quem está entendendo? Mas a coisa mais importante na nossa vida é quando Jesus entra aqui dentro. Só que para ele entrar, ele tem que olhar para cada um de nós e sentir a vontade que nós temos de recebê-lo. Amém? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Vem aqui, 5 pessoas. Deixa eu pegar aqui. Vem cá, Wesley. Sobe aqui. Cá, seu Tito. Todo bonito assim, ó. Pegar. Cá, quem mais? Vem cá, seu Caetano. Cá, aí, ó, tá. Pegar só homem hoje. Cá, Tiago. Cá. E fica o pastor indo também. Pronto. Fica aqui, ó. Os 5 aqui. Aí. Já deu 5? Só gente linda, ó. Se vocês não estão vendo eles bonitos, vão no oculista. Porque é só coisa linda, não é? Levanta a mão assim os feios. Olha só, vou tentar explicar para você a importância. Ó. Deixa eu dar uma folha aqui para o Tiago. Aqui, ó. Preste atenção. Todo mundo sabe escrever, sabe? Eu queria só que você escrevesse aí. Eu vou colocar aqui, ó. 1, 2. Olha para lá, 3. Quando eu falar, olha para cima aqui para ninguém ganhar de ninguém. Tá tudo aí no pé, ó. Quando eu falar, eu quero ver quem é o mais rápido. Entendeu? Quando eu falar, você vai escrever só escreve aí o seguinte: eu sou uma benção. Escreve aí. Deu para entender? Calma. O primeiro que escrever me entrega a folha. Combinado? Tudo pronto? Eu pus a caneta no chão para ninguém dizer, ó, o bispo ajudou, quem pegar primeiro. Hã? Tem que tirar a tampa também, tudo tira. Não, cada um arranca a sua tampa. Pera aí, cada um arranca a sua tampa. Se eu fizer tudo, cada um arranca a sua tampa, já escreve, já sai rasgando. Não, quem já tirou a tampa aqui? Tira não. Esse ligeirinho. Quando eu falar, preparados? Apontar. Cá! Hã? Ô, escreveu? Sim. Aqui. Eu sou uma benção. Deixa eu ver o seu. Tá sem o quê? Sem a ponta. Mas você não tá com a caneta? A caneta não foi igual para todos? Ah, bom. Quer dizer que caneta vazia? Hã? É isso aqui. Pode devolver minhas canetas. Pode. Vocês perderam. Pode voltar para o seu lugar. Leva a folha de brinde com recompensa do prêmio. Hã? Quer dizer que só um só escreveu porque tinha o quê? Tinha o quê? Tira aqui, pastor, para mim, ó. Tô com a mão no microfone. Rapaz. Ó, deixa eu tentar te explicar. Por mais bonito que a caneta seja, se ela não tiver com o mais importante dentro, não funciona. E você sabe qual é a hora que nós damos contas que não funcionamos? É na hora que mais a gente precisa. E muitas são as pessoas que estão andando dia a dia assim, ó. Eu vou na igreja. Eu oro, eu dou o dízimo, eu oferto. Eu sou até amigo do pastor Endo. Converso com ele. Eu leio mensagem. E, ó, eu só escuto música cristã. Eu faço tudo direitinho.
Mas o que adianta? Se no momento que mais você precisar, o mais importante não está dentro. Quem está entendendo? Deu para entender aí o exemplo? Na hora que você precisa ser usado, é reprovado porque não tem o mais importante dentro. Então, o que eu quero explicar hoje para você, quero te ensinar, e não vou demorar, é que não perca seu tempo em viver anos assim, sem ter o tesouro, a coisa mais importante. Ah, bicho, mas eu sou obreiro, sou pastor, e daí? Isso não importa nada. Mateus capítulo 7, versículo acho que 21, coloca aqui para mim. Não é que eu vou ler ainda não, só vou te mostrar aqui. Olha que diz, nem todos que diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu, que está no céu. Continua. Olha só, muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Caneta vazia. Bispo, mas como é que pode alguém vazio expulsar demônio? Demônio não sai porque o bispo Ciane está aqui não. Demônio sai porque o nome de Jesus é poderoso. Milagre não acontece porque o bispo Ciane é bonito não. Milagres acontecem porque o nome de Jesus é poderoso. As coisas acontecem não é porque nós somos. Não, nós não somos. Ele é. Dá para entender sim ou não? Ele é. E se ele não está na nossa vida, olha lá, diz lá. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Ou seja, imagina, faz tudo, mas na hora do prêmio, ele diz, te conheço. Quando você teve a oportunidade de nascer de mim, de me buscar, de me conhecer. A coisa mais importante na nossa vida é quando nós abrimos ela e damos vazão, e damos espaço para que devagarzinho o Espírito Santo vai entrando dentro da nossa vida e vai nos formando alguém útil, alguém importante, alguém que na necessidade, quando está caindo, pode ser usado. Quando está de pé, pode ser usado. Quando está dormindo, pode ser usado. Quando está acordado, pode ser usado. Por quê? Porque não é o casco que importa, é o que está dentro de você que te faz importante. É a presença que está em você. Mas para essa presença entrar, ela não entra só porque a gente entra por aquela porta. Ela entra porque tem pessoas que buscam essa presença dentro da sua vida. Amém? E buscar essa presença não é levantar a mão e dizer, olha, eu aceito Jesus. Porque isso aí, qualquer momento, se você estiver passando por um momento difícil, estiver morrendo, qualquer um levanta a mão aceitando Jesus. Amém? Não é assim. Não funciona. Aceitar Jesus de verdade é quando todos os dias você dá permissão para Ele. Você limpa algo de dentro de você e deixa Ele... Solta aqui, pastor. Eu tenho um probleminha que fiz unha gel. E se eu puxar ali, quebra. Aí, obrigado. O senhor que tem unha gel, né? Todos os dias, nós vamos deixando ele entrar um pouquinho, nós vamos limpando e ele vai entrando, vamos limpando e ele vai entrando. Então, essa mudança vai acontecendo dia a dia. Isso se chama conversão. E a conversão se dá quando eu me batizo, a conversão se dá quando eu troco o vasilhame por algo melhor. E vou me tornando alguém que Deus possa me usar. Usar de verdade.
usar a minha vida. Olha aqui para o bispo. A parte mais importante de estar na igreja não é o louvor, não é olhar para os olhos azuis do pastor, mas é quando você se abre para o Espírito Santo entrar. E repito, isso acontece quando ele olha para você e vê o desejo que você vem até ele. Amém? Isso não acontece, porque se acontecesse porque eu falo, então nós teríamos uma igreja que não caberia mais de Espírito Santo aqui dentro, não teria mais nem onde pôr, ele estaria fluindo lá fora. Mas por que uns têm e outros não? Porque não é pelo desejo do pastor, é pela vontade própria de cada um. Amém? E se eu perguntar quem tem vontade, vai levantar a mão também, dizer que tem vontade. Mas não é levantando a mão, é demonstrando. Você está com a Bíblia aí? Posso lhe mostrar algo? Eu acho que se eu tivesse que encerrar aqui agora, você já tinha entendido o que Deus quer dizer para você hoje. Sim ou não? Nos seus momentos mais difíceis, quando você tira a tampa, você se nota que você está sozinho. E aí não adianta chamar o Chapolin Colorado, não. E agora, quem poderá me defender? Liga para o bispo, liga para isso, liga para aquilo. Por que depender do sol, quando você pode ser ele próprio? E a gente só descobre isso quando nós precisamos, E agora diga comigo, mais cedo ou mais tarde, nós vamos precisar, em algum momento da vida, tirar a tampa. Vamos ou não vamos? Sim ou não? Ou você já até passou por isso. E aí você diz assim, poxa, por que não funciona? Não funciona porque não basta estar na igreja. Então quer dizer que eu não preciso ir mais para a igreja? Não, bicho. É na igreja que você enche o vasilhame. É na igreja que você faz o que não faz em casa. É na igreja que você aprende. É na igreja que Deus te ensina como fazer para que Ele possa te encher. Amém? Mas eu quero te ensinar algo hoje, para que quando chegar o nosso tempo, a gente não ouça, não te conheço. Eu queria que hoje você saísse daqui dizendo, eu preciso ter mais ainda do que eu já tenho a intimidade com meu Deus. Porque quanto mais você tem, mais Deus vai usar. Amém? Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia, você que trouxe. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Podemos ler? Quem já encontrou, diga amém. Glória a Deus. Coloca a mão aí sobre a palavra, diga, Senhor, continua falando comigo. Usa essa palavra para falar ao meu coração. Que essa palavra, ela seja lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Diz assim, convidou um dos fariseus, só para você entender o que é fariseu, eram os religiosos da época, os que conheciam, mas não viviam. Diga, religiosos. Então vamos lá, convidou um dos religiosos para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, era o quê? Olha que interessante. Jesus, ele vai na casa de um religioso porque convidou ele. E diga-se de passagem, falei isso domingo. Toda vez que você convidar Jesus para ir na sua casa, você pode ter certeza que ele vai estar lá. Amém? Mas o problema não é ele ir, é a maneira que nós o recebemos. Entendeu isso? Lembra que eu falei? Tem visita que você coloca sal no café para ver se ela vai embora mais rápido. É ou não é? Tem visita que ela fala assim, vai ter almoço? Você diz, não, eu estou sem comer faz 3 dias.
que é para ela não te dar prejuízo. E quando ela chega, você já fala para ela assim, estou desempregada, rapaz, estou passando uma luta tremenda. Rapaz, não tem nada, que é para não pedir nem uma pizza. Mas tem visita que você chama e você já prepara para receber, não é? Sim ou não? Você põe lá o melhor prato, o melhor negócio, a pessoa chega e fala, não, né? Dá aquele exemplo que eu dei domingo passado. A pessoa entra, você limpou a casa, ela entra e fala assim, não repara não, repara a bagunça. Né? Limpou a casa o dia inteiro, né? Mas para dar aquela mostrada para a visita, dizendo, ó, limpei porque você chegou. Você diz, não repara não. E você senta e não sabe. Você fala, eu queria tomar um Guaraná. Ah, menino, não tem Guaraná. Vá, menino, vá buscar um Guaraná. Busque Guaraná. Porque você tem prazer com aquela pessoa dentro da sua casa. Então veja, Jesus, ele foi convidado por um religioso, por um fariseu. Ele foi. Mas quando ele foi, sabe quem entra na casa? Uma mulher pecadora. Diga, a Bíblia nunca vai esconder quem nós fomos. Mas sempre vai mostrar no que Deus nos transformou. Amém? Por exemplo, quem erra aí? Deus nunca vai esconder que nós somos pecadores. Mas sempre vai mostrar que transformou um pecador em alguém abençoado. Sempre ele vai fazer isso. Olha lá, diz assim. Sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas, e enxugava com os próprios, e beijava-lhe os pés, e os ungia. Olha essa mulher. A mulher chega, vai na casa, entra na casa que não era dela, vai por detrás, pega o unguento, o perfume, que era caríssimo. Gastava-se um ano de trabalho para comprar um frasco daquele. Perfume o pastor Andrew usa. Um ano de serviço. E derramou os pés dele, chorava e enxugava com seus. Olha a atitude daquela mulher, ela se prostrou, ela se dobrou e ela chorava aos pés, nem sabendo se ele ia receber aquilo. Está dando para entender, sim ou não? Vamos continuar aí, diz mais. Versículo 39. Ao ver isso, diga, o religioso que o convidara, disse consigo mesmo, se este for o quê? Diga assim, pronto. Quem não conhece, sempre vai ter dúvida. O que quer dizer isso, bispo? Tem pessoas que sempre você vê ela dizendo assim, será, bispo, que Deus vai fazer algo por mim? Desculpa, mas você não conhece ele ainda. Porque o dia que você conhecer ele de verdade, e ele estiver, é alguém que dormiu, tá? Não é eu que sou doido, não. Quando dá um gritinho assim, é que só para dar aquela acordadinha. Quando ele estiver dentro da sua vida, fica ligeiro. Pois a senhora pega aquele travesseiro que eu tenho lá de descansar e deixa aqui, tá? Se dormir, a gente põe uma travesseirinha na da cabeça. Se quiser ficar de pé, fica de pé. É importante você ouvir a palavra. Amém? Olha, escute. Está vendo? Não falei nada. Quem conhece, sabe o que tem dentro. Amém? Então jamais ele vai sentir dúvida se Deus é com ele ou não, porque Deus está dentro dele. Mulher, quando está esperando um filho, sabe o que tem dentro da barriga ou não? Ou não? Sabe ou não? Quem já esperou filho aí? Você sabia que estava aí? Ou pensava que era na barriga d'água? Não? Era filho mesmo? Tinha certeza?
Porque estava aí dentro. Quando Deus está dentro da sua vida, então você jamais vai perguntar: será que Deus faz? Será que Ele vai fazer? Não, você vai se dar para Ele 100% naquilo que Ele falar, porque você sabe que Ele vai fazer. É por isso que quem conhece sempre anda pela voz dEle. Está dando para entender? Quem conhece a Deus não duvida. Olha o religioso. O religioso começou assim: ih, rapaz, se ele fosse profeta, então ele já estava adivinhando. Deus não é Dá um espacinho para cortar depois. Não pode falar. Deus não... Quem entendeu? Fica revelando, não. Ele é Deus, não precisa ficar mostrando nada para ninguém, provando nada para ninguém. Ou seja, aquele homem já começa a olhar com dúvida quem estava sentado na sua casa, quem estava sentado na sua... Cuidado, porque é isso que eu estou dizendo para você. Quando você está vazio, é mais fácil da dúvida se instalar na sua vida. E você começar a duvidar de quem é Deus, de você duvidar do que Deus pode fazer. Você começa a dar mais crédito àquilo que não vem de Deus do que àquilo que é de Deus. Porque, na verdade, só sente 100% quem está cheio. A importância de você estar cheio do Espírito Santo é essa. É que você vai ser uma pessoa que vai viver completamente pela fé, andando com Deus. Vivendo com Deus, acreditando em Deus, porque você sabe quem é Deus. Olha lá, vamos continuar, diz assim, versículo 39, ao ver isso o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse for profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecar. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: diz, mestre. Ele está falando com o cara que era religioso. Vê que o religioso chamava ele de mestre. Mas da boca, aqui dentro, será que é profeta? Se soubesse. Ou seja, só que Deus conhece, não o que sai, mas o que está dentro. Quer ver? Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Ele falou assim: ô religioso, um certo credor tinha 2 caras que estavam devendo para ele. Os 2 deviam 500 denários. Um tinha, outro não tinha para pagar. E ele perdoou a dívida. Qual que ele devia amar mais? Olha lá. Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou Jesus. Julgaste? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na tua casa, olha Jesus falando. Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo me ungiu os pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Simão, ela é pecadora, mas o desejo dela de ser diferente a perdoou. Quando eu entrei, Simão, na sua casa, você nem me recebeu. Essa mulher não para, a casa nem é dela, mas ela tem um desejo por mim, Simão, maior que o seu. Você me chamou aqui, Simão, para ver o que eu podia te oferecer. Ela não quer saber o que eu tenho, ela quer se dar para mim. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Levante a mão quem quer. Só você que quer. Não busque a Deus pelo que Ele pode fazer. Busque Ele por quem Ele é.
Não fique contestando Deus, porque Deus não resolveu o teu problema, não pagou suas dívidas, não curou sua dor, não salvou quem Ele tinha que salvar. Não busque a Deus porque os seus problemas estão batendo na sua porta, porque eu busco a Deus há 27 anos da minha vida e os problemas nunca pararam de acontecer. Sempre eu resolvo um, vem outro. Eles nunca vão parar, mas sabe qual é a diferença? É que sempre que eu destampo a minha caneta, tem tinta para escrever. A diferença de muitos é que eu já vi muitos, por causa do problema, tirarem a vida. Estão internados em sanatórios, vivem em depressão, vivem angustiados. Por quê? Porque é um momento da nossa vida que nós precisamos tirar a tampa. E se não tem nada dentro, a coisa afunda. Ei, ame a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele faz. E você vai ter muito mais do que você imagina. Não conteste a Deus, porque Deus não fez isso, não fez aquilo. Porque Deus... Semana passada, eu atendi um rapaz, e ele falou para mim, bispo, será que Deus vai fazer o que eu estou precisando? Eu falei, não sei. Depende de você. O senhor me ajuda a orar? É diferente, eu vou te ajudar a orar. Mas fazer, de repente, tudo que aconteceu foi só para que você estivesse aqui. Para que Deus pudesse te mudar, para que Deus pudesse fazer algo. Ele primeiro vai ter que mudar você. Não, mas é que primeiro eu queria que Deus fizesse isso. Não, primeiro não é a vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Stop. Seja feita? Peraí. Tem gente que não consegue terminar o Pai Nosso. Porque ela quer primeiro a vontade dela, e a vontade dela é sempre depois, primeiro a do Pai. E aí você vê, a pessoa ela não recebe aquilo. E ela fica frustrada. Porque aquilo não aconteceu na vida dela, porque Deus não fez. E Deus não tem obrigação nenhuma. Posso ensinar uma coisa para você? Sim ou não? Doa quem doer. Diga, levante a mão aqui, quem se acha digno de receber algo de Deus. Olha que interessante. E agora diga assim, que tudo que nós recebemos agora, levante a mão, quem diga assim, tudo que eu tenho e recebo, é porque Deus é misericordioso comigo. Então, nós não podemos ficar reclamando, nós precisamos receber Ele em casa. E receber Ele com todas as honras que Ele merece. Se Ele fez, glória a Deus. Se Ele não fez, glória a Deus. Se Ele resolveu, amém. Se não resolveu, amém também. O importante não é o que Ele está fazendo fora, é o que Ele vai fazer aqui dentro. Porque o que Ele faz aqui dentro vai refletir aí fora. Vai refletir. Muitos dos problemas que nós vivemos aqui fora vão ser resolvidos a começar daqui dentro. Quem está entendendo? Mas quando eu pego Deus, vem cá, pastor, e pego Deus e começo a colocar Deus contra a parede, e começo a dizer, se o Senhor é Deus, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo, o Senhor tem que fazer isso, resolver aquilo. Imagina se fosse o contrário. Quanto tempo duraria a briga? Se Deus falasse, peraí, vamos fazer o contrário, vou botar você contra a parede. Quanto tempo duraria a briga? Se tivesse briga. Aquela mulher, ela tinha muito desejo. Ela era pecadora, mas ela tinha um desejo tremendo para que Jesus entrasse na sua vida, na sua casa. Aquele outro queria Jesus na sua casa. Mas lá dentro não havia desejo nenhum. Tem gente que quer ser amigo de Jesus. Outros querem ser íntimo de Jesus. Vou encerrar aqui, diz assim. Então disse a mulher, perdoados estão os seus? Os que estavam com ele à mesa
começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa o pecado? Diga assim: quem não conhece, não sabe. Mas quem conhece, vai dizer o nome dele. Dá para entender sim ou não? Quem só tem casca está sempre contestando. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus faz aquilo outro. Não. Mas quem conhece diz: ó, esse é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem perdoa pecado é Jesus. Como é que você sabe? Eu não falo do que eu vejo, eu falo do que eu tenho. Dá para entender? A maneira que você convida ele para entrar é a maneira que ele vai entrar na sua vida. Você pode até chamar ele, mas se a recepção for de qualquer jeito, é um canela de fogo que está ali dentro, você sabia, né? É alguém do reteté que está ali. Tia da escolinha chega a subiar, você sabia, né? Hein? É o apoio. Isso é o apoio para... A maneira que você recebe Jesus é que vai fazer a sua intimidade nascer com Ele. O conselho que eu quero deixar para você hoje nessa pregação é o seguinte: mais cedo ou mais tarde, nós vamos precisar de estampar em algum momento da nossa vida a tampa. E aí nós vamos descobrir que sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. Não espera a crise para buscar Deus. Não espera a crise para que isso aconteça. Se você está tendo oportunidade, se você tem a oportunidade hoje de criar um relacionamento com Deus, não deixa que os seus problemas atrapalhem. Porque problema para Ele, ó, resolve assim. Não deixa que nada atrapalhe você. Que as pessoas te diminuam. Que as pessoas digam que você não pode, que você não consiga. A partir do momento que você tem Ele dentro da sua vida, Paulo nos ensina: tudo posso naquele que me fortalece. Nós nos tornamos pessoas diferentes quando Deus está. E na verdade, ninguém pode dizer para você se Deus está. Eu não posso falar, pastor André, ó, tem Deus na vida dele, não tem. O que vai demonstrar é quando eu olho para as adversidades dele e eu vejo a caneta dele escrevendo. E eu vejo ele continuando de pé. É quando ele está passando por luta e ele chega para mim e diz: ó, bispo, a luta está grande, mas eu vou passar por cima. A dificuldade está tremenda, mas eu não desisto por nada. Quando a caneta está vazia, a primeira coisa que se fala é o quê? Não, bicho. Mal resta, uma assombração aparece. Parece que Deus não se lembra que eu existo. Parece que minha oração é vazia. Traga Ele para dentro de si. Eu demorei 5 anos, quase praticamente. 5 anos. Eu sou o exemplo vivo do que eu estou dizendo para você. Sou um exemplo vivo. Eu conheci a igreja, cheguei na igreja com a vida destruída e Deus mudou a minha vida. E eu achei que já estava preparado, que já conhecia Deus. Mas não. Tudo aquilo que eu estava sentindo, Deus só tinha tirado o problema de mim. Então eu já me sentia como se eu tivesse tudo, como se eu tivesse uma intimidade com Ele profunda. E na verdade, eu achava que aquilo era o meu encontro com Ele. Ih, rapaz. Fui ser pastor, fiquei 4 anos como pastor, preguei no altar 4 anos, mas não sabia quem Deus era. Como é que o senhor pode dizer isso? Posso, porque o dia que eu conheci Ele,
olhei para trás dos anos e disse: meu Deus, agora eu sei que o Senhor existe. Agora imagina quanta besteira em 4 anos eu não devo ter feito. Hã? Imaginou? Porque a gente sem Deus só faz o quê? Eu não sei você, eu pelo menos reconheço. Sem Deus só fiz besteira. Ou não? E aí, quando eu tive uma experiência com Deus, aquela experiência que realmente Deus desceu na minha vida, aí sim, aí eu comecei a sentir que eu estava grávido. Deu para entender ou não? Essa barriga que eu tenho hoje aqui, você acha que é o quê? Você pensou que era picanha. Se enganou. Aí sim, eu comecei a sentir a presença dele. Eu comecei a sentir ele falar comigo, se mover em mim. Aí eu me senti esse religioso aqui. Quanto tempo convidei o Senhor para entrar na minha casa, mas não te recebia como o Senhor merece. Olha aqui para o bispo. Preste atenção que eu vou lhe dizer. Deus não é qualquer um. E nós não podemos receber Ele com a casa suja. Entende? Se a casa está suja, nós precisamos imediatamente passar a vassourinha, limpar tudo isso, porque tudo isso faz com que ele possa estar ali. Você até convida, mas não tem um espaço para ele sentar, não tem um lugar para ele permanecer. E Deus chamou você, não foi só para você esquentar a cadeira que você está sentado. Deus chamou você para ser o vaso dele. Não ser só usado, não orar pela pessoa, falar de Jesus para a pessoa e as pessoas ser abençoadas e você ficar para trás, não. É ser aprovado. Quando nós nos apresentamos a Deus, diz a Bíblia, nós devemos apresentar a Ele aprovado. 2 Timóteo diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. Obreiros quer dizer trabalhadores, como pessoas que trabalham para Ele, aprovados. Olha lá, procura apresentar-te a Deus como obreiro de que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra, porque se você maneja bem essa palavra, sabe o que quer dizer? Fé. Quando alguém disser para você, não posso, meu irmão, você vai para o monte, você dobra, você faz desafio, você jejua, você faz campanha, você ora, e daqui uns dias você chega na pessoa e diz assim: e agora? Contra fatos não tem argumentos. Diz, não podia, mas para o meu Deus tudo pode, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ei, o mais importante não é o casco, é o que está dentro.